Voltamos, Brasil. Como sempre, agora uma roda super polêmica, né, gente? Nós vamos falar, infelizmente, de um assunto que, para nós mulheres, é muito triste no Brasil. Feminicídio, tá? Já, já. Mas antes, nós vamos para o nosso jornalismo, que tem informações para a gente de um fato ocorrido neste momento. Camila, boa tarde. Deu um pequeno erro, gente. Cadê? Quando puder, então me avisa. Pode? Bom, assim que tiver preparado aí o jornalismo para entrar direto com a gente chama o jornal para a gente ficar bem antenado do que está acontecendo. Infelizmente, com certeza não é coisa boa, né? Para um jornal entrar com notícias agora para a gente. Olha só, gente, para quem está em casa agora, eu vou deixar o telefone 25786000 liberado, o WhatsApp 953970461, que nós vamos debater um assunto muito sério, tá? Feminicídio. Então, estou recebendo aqui a Eliana Passarelli, promotora, a Luciane Tuma, delegada de polícia, a doutora Adélia Soares, advogada. Então, mulheres maravilhosas, extremamente competentes, para falar de um assunto que, infelizmente, a gente escuta muito nos dias de hoje e isso deixa a gente extremamente triste. Verdade. Infelizmente. Infelizmente. E não só dos dias de hoje, né? A gente Sempre, vem né? ouvindo e discutindo, essa história é tormentosa para nós. Explica então para quem está em casa, gente, no português mais simples assim, o feminicídio, só no português mesmo, O clarinho. feminicídio é o crime, né, de homicídio praticado contra a mulher em casos de violências de submissão do homem, em casos do que a gente chama de violência de gênero. E aí vou desenvolver depois um pouquinho. Gênero, o que é? Quando uma criança nasce, ela não seria menino ou menina. Depende das atribuições, das características. Então, a gente coloca a menina de cor-de-rosa, o menino de azul. A menininha a gente ensina a ter mais modos. O menino já tem que ser mais agressivo. Isso tudo vem se construindo na personalidade da criança. Isso a gente chama de gênero. Então, toda mulher que morre em razão dessa violência de gênero, do achismo, da submissão do sexo feminino ao masculino, se enquadra no crime de feminicídio. Certo. Eu acho que o nosso jornalismo agora está preparado para trazer informações para a gente. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Nani. Boa tarde a todos. Infelizmente, a gente traz uma má notícia. Acabou de acontecer nos Estados Unidos, em uma cidade chamada Anápolis, fica a 48 quilômetros de Washington. Um atirador entrou na redação de um jornal e saiu atirando contra as pessoas que estavam ali. Um dos jornalistas que estava escondido debaixo da mesa começou a tuitar logo depois do acidente, falando algumas informações. A polícia não descartou ataque terrorista, mas, por enquanto, acreditam que ainda não é. A informação até agora é que deve ter por volta de 4 mortos. A gente ainda está apurando mais informações. Não sabemos quantos feridos, se há ou não mais mortos. A gente vai dar mais informações às 19 horas na RB Notícias de hoje. E, infelizmente, a gente agora reza bastante para que essa situação melhore, né, Nani? Que triste, né? Sabia, né? O jornalismo entrar ao vivo assim, alguma coisa de muito triste, né? Lamentável. Eita. Meninas, por favor, vamos falar então. Você, Eliana Passarelli, promotora, que sempre a gente te acompanha em casos sempre sérios, sempre batendo pesado. Horroroso. Né? É uma situação difícil. E principalmente a gente falar, né? Nós vamos falar agora de crimes contra a mulher. Então tem um VT para a gente começar a nossa roda polêmica de hoje. Você sabe o que é feminicídio? Não sei. Trata-se de crime com as mulheres, né? Sim, sei, só que eu não sei explicar o conceito. A violência, no caso, né? No caso, o homem. A maioria das vezes é o homem. Não sei o que é isso, não. Feminicídio é quando você faz um crime contra a mulher, né? Feminicídio é o ato de assassinar, ferir ou até mesmo uma simples agressão contra a mulher. Não sei. Feminicídio é quando homens atacam as mulheres e matam, né? As opiniões são diversas, mas nos deixam com uma única certeza. Muitas mulheres ainda são vítimas de feminicídio, que é quando ocorre o assassinato de uma pessoa simplesmente pelo fato dela ser uma mulher. 2 de cada 3 casos de feminicídio acontecem dentro da casa da vítima, onde ela deveria estar protegida. Isso é o que mostra um estudo realizado esse ano pelo Ministério Público de São Paulo. 45% dos casos foram depois de uma separação ou um pedido de rompimento. 30% por ciúmes, sentimento de posse ou machismo. 17% por causa de discussões.
Esse levantamento também mostra que de todos os casos de feminicídio analisados, em apenas 3% as mulheres tinham pedido medida protetiva e só 4% registraram BO. Um outro estudo aponta que o Brasil está entre os 5 países com maior violência contra a mulher e afirma que o país tem, em média, 12 mulheres assassinadas todos os dias. Nani, o feminicídio é apenas o desfecho fatal de uma série de violências contra a mulher. A que ponto chegamos? Nós, como mulheres, o que a gente quer e o que a gente pode mudar dessa realidade? Eu entrego essa matéria com uma pergunta para vocês aí no estúdio. Por que esses números são tão altos e continuam abalando a nossa sociedade? Por quê? Então, porque, primeiro, um motivo básico e trágico, as mulheres não denunciam. Elas não denunciam. Como está dito aí, isso é uma pesquisa do Ministério Público, 4% só acabam denunciando os casos de feminicídio. Você acha que... Os casos de violência doméstica. Você acha que recebe pressão, ameaça? Eu acho que tem alguns fatores. Tem a questão que muitas vezes ela fica com vergonha, ela se sente envergonhada por ter sofrido aquela violência, mesmo sendo vítima, ela se sente envergonhada. E a outra questão, eu ainda entendo que o judiciário não está preparado para recepcionar essa denúncia. Porque eu já ouvi várias mulheres que relataram que foram numa delegacia, não tiveram um atendimento digno, ou então mesmo durante uma audiência sentiram ali menosprezadas por quem estava presidindo aquela audiência. Então, assim, é uma situação muito difícil porque é cultural. Então, as pessoas acabam tratando como se fosse quase que normal. Então, assim, mas por que ele te agrediu? Como se existisse... Que você fez, né? Se tivesse um motivo, né? Mas você deixou queimar o arroz? Sabe, tem que ter... mas você fez o quê para ele te agredir? Tem um motivo. Quando nada justificaria. Nada justificaria. Então, eu acho que esses dois fatores, acredito que até existam outros, mas, para mim, esses dois fatores são os maiores no fato da mulher não denunciar. A vergonha mesmo e também toda a dificuldade para chegar até o judiciário. Quando não é ameaçada também, né, Eliana? Isso, eu falo tanto a mulher de baixa renda, quanto a mulher mesmo, que ela já tem um estudo, mesmo assim ela ainda sofre o preconceito. E também por ser um crime que, na maioria das vezes, acontece no meio da família. Na tua família, que você construiu. E só uma denúncia na delegacia de polícia ou no judiciário, talvez não seja um basta. Deveria vir junto com uma ruptura desse relacionamento, junto com uma mudança dessa família. Então, não é uma situação, não é uma decisão confortável para a mulher. Infelizmente, além do aspecto cultural, que eu acho que infelizmente, é o que diz mais forte para nós. O que a gente costuma ver é que antes da mulher denunciar, ela já foi agredida muitas vezes. Né? E que essa violência doméstica não afeta só a mulher, afeta o filho. A família. Na verdade, quando a gente entra numa casa, lógico que isso não é... que o cachorro, os bichos sofrem maus tratos, você já fica preocupada com a violência doméstica. Por quê? Porque o marido subjuga a mulher, as crianças, e aí os bichos. É uma área de uma violência familiar. Então, é uma decisão difícil se chegar numa delegacia de polícia e falar, eu vim denunciar meu marido. Você viu que 40% acontece em rompimentos, né? Quando o fim de um relacionamento. Agora, tem uma coisa que a gente não falou, mas tem que ser falada, é a dependência econômica. Sim. Ela é fundamental para que a mulher não denuncie. Ela prefere, muitas vezes, ficar na dependência econômica do seu agressor do que ter que romper com tudo e começar novamente. E a gente sabe que no nosso país, né, nós temos uma taxa de desemprego altíssima, nós temos aí uma diferença de salários. Desigualdade salarial. De igualdade salarial. Então, isso também não pode ser esquecido, né? É uma coisa assim que é muito pesada. Vai para onde? Então, assim, vai para um abrigo. Que abrigo, gente? Nós não temos abrigo, desculpe. Exatamente. Não tem para onde ir. Essa é a verdade. Esse negócio da delegacia da mulher, gente? Pois é, né? São poucas também, né? Porque fala delegacia da mulher. Não deveria ter só a delegacia da mulher. Toda delegacia deveria receber, acatar para casos disso. E deve receber. Né? A delegacia da mulher foi criada em 1985. Sim. E nós que atuamos, eu fui titular da delegacia da mulher 10 anos. E a gente sempre fala, que bom que tem a delegacia da mulher, mas melhor será quando ela for extinta. Que a gente não tem esse problema. Ou se abrir pelo menos à noite, né? À noite nós temos uma delegacia da mulher em São Paulo. Quantas?
Na capital, né? então, Na capital do estado de São Paulo, não estou falando de interior. Que são 24 horas e os distritos policiais atendem também o caso de violência doméstica. Né? Não é que a mulher só pode registrar numa delegacia de defesa da mulher. Isso é um crime, é um crime como qualquer crime. Não deveria ter essa coisa aí na delegacia, buscar por porque é vergonha uma por isso. delegacia especializada, Nani. Tudo bem, gata, mas uma em São Paulo? Pouca. Olha o tamanho de São Paulo. Olha Não, e quantas fecha mulheres às são 18 agredidas. horas, né? E os Fecha crimes às 18 acontecem horas. à noite e aos finais de semana. que fica- A maior parte dos crimes é à noite. Deixa eu só justificar aqui. Uma que fica 24 horas. Sim. Existem várias delegacias da mulher e não é só a delegacia da mulher que recebe denúncia Sim. de mulher vítima de violência Mas, doméstica. doutora, Os distritos vamos também combinar. estão aí que elas pra sempre isso. Combinar que na envergonhadas, atual né? gestão é assim, nós temos um distrito a cada... Não é um distrito a cada bairro, é um distrito a cada região. Aí recebem todos os flagrantes, né? Aí, qual é o menor crime que ocorreu lá? Exatamente o da mulher. Então, se faz todos os flagrantes da noite, se faz todas as verificações de óbito. É uma loucura. Todo mundo sabe que uma delegacia à noite é uma loucura. E aí, por último, o que sobra? As mulheres. As mulheres, Que desculpe. eles tratam como perfumaria. Não é nem trata como perfumaria, porque o delegado de polícia tem outras coisas. Ele não pode deixar Mais o cadáver no urgente. local do crime, ele não pode deixar o cadáver na rua, né? Tem outra sequência de fatos acontecendo e realmente também não tem a como. mulher se sente mais à vontade na delegacia de defesa Sem da mulher, dúvida, sem especializada dúvida. naquele assunto, com metodologia Isso. apropriada. É muito mais confortável para ela, lógico. Eu preferia ser atendida por uma mulher numa delegacia de defesa da mulher do que Que vai numa entender a delegacia mulher, né? de Mas o lógico, problema é que é muito pouco. né? Mas, exatamente. É ínfimo, né? Chega a não ser, quer dizer... Gente, o que vocês acham o que tem que acontecer para diminuir, reduzir? Porque cada 12 mulheres por dia são mortas, que eu acredito que com certeza deva ser mais. Uma a cada quase 2 horas, eu acho que é isso. Uma a cada 2 horas. O que pode ser feito? O que vocês acham? Qual a esperança, nós como mulheres, como porta-voz das mulheres também? O que a gente pode fazer? A primeira coisa que eu acho a longo prazo é a educação. Né? Preparar primeiro os nossos filhos para que sejam dignos de qualquer mulher. Isso eu acho básico. Parece utopia, mas não é. Né? Não. A hora que a gente prepara a criança, o menino, para respeitar a menina, a coisa tende, né, a termos melhores cidadãos. Num segundo momento que eu acho é a educação mesmo da mulher. Mas não é educação para... não é educação para reagir, é educação para ela ser independente, para ela ser... Autonomia. Autonomia, exatamente. Para que ela seja uma pessoa que ela vá buscar a sua conquista e que ela não dependa do outro para essa conquista pessoal, né? Verdade. Então, a hora que a gente dá esse primeiro passo, a hora que a gente engata isso, eu acho que as coisas mudam, o número decresce. Enquanto nós tivermos essa dependência, esta falta de mecanismo, porque é uma falta de mecanismo social que nós temos do Estado, desculpe, só aumenta, de 2016, 2017 já aumentou. Só vem aumentando e, assim, complementando o que a doutora colocou, eu entendo que essas medidas são a longo prazo, a educação, a orientação, mas nesse momento precisa cada vez mais de medidas urgentes. Urgentes. Cada vez, acho que as delegacias da mulher, elas teriam que abrir realmente finais de semana, teriam que abrir à noite, eu entendo que hoje existe essa necessidade. Além dessa questão, eu acho que a punição ela tem que ser cada vez mais severa, né? E realmente se efetivar. Porque os números demonstram que, acho que 10 mil casos, somente 5 mil chegaram em sentenças condenatórias. Então, existe realmente aí um vácuo, um lapso de crimes perde, que ficam... né? Que vai indo e esquece. Então, a falta da punição, ela gera justamente como se fosse um incentivo para o agressor. Porque ele vai lá, ele comete a violência, depois ele arruma uma outra companheira, uma outra pessoa, ele comete... Vai fazer, porque ele sabe que não dá em nada. Isso, é uma alteração realmente grande, porque, lógico, a Delegacia da Mulher é a porta de entrada, né? Eu costumo falar que é lá 24 horas para atender o cidadão. É a porta da entrada, mas depois tem que ter uma continuidade. Então, a Lei Maria da Penha, ela trouxe a criação das varas especializadas em violência doméstica. Por quê? Porque quando chega numa parte judiciária também é difícil, demora, muitas vezes não tem essa identificação com o caso. Então, às vezes, o caso da violência doméstica, isso aqui também não é grave.
Mas né? muitas Então, mulheres foram avanços assassinadas sensacionais. mesmo denunciando, É um hein? todo. Nessa medida preventiva aí, muitas mulheres foram assassinadas neste período de medida Exatamente, preventiva, hein? Exatamente. Porque, na verdade, o fato de ter a medida protetiva, na prática, não impede o cidadão de se aproximar de você. Você tem lá uma medida protetiva que ele não pode se aproximar. Mas, assim, na prática, se ele chegar aqui, E te ele vai matar. entrar. Te matar, ele vai entrar. Entendeu? Até você acionar o 90 e relatar aquela situação. E o 90 pergunta lá, olha, mas como? E assim, qual que é o seu RG, o seu CPF? Que cor de roupa você está hoje? Que eu acho, assim, o atendimento do 90 aqui fica, de repente, uma crítica minha, pessoal, que eu já precisei ligar. E realmente, o tanto de perguntas que eles fazem quando você liga, se for uma questão que o cidadão está aqui na sua frente para acabar com a sua vida, ele vai conseguir tranquilamente, você não vai conseguir nem registrar o seu cadastro. Você não vai conseguir preencher a sua ficha cadastral. Bom, quero saber de vocês o que vocês acham que pode mudar. Vou até deixar o telefone liberado, viu, gente? 25786000, tá? Se você quiser dar a sua opinião, fazer uma pergunta, o momento é esse. Levi, tem perguntas? Entendo que é o seguinte, que muitas vezes, quando a mulher ela sofre a primeira agressão em casa, ou a primeira ou a segunda, sempre ela acredita que o marido vai mudar, que vai melhorar, que não vai mais fazer isso. E muitas vezes também ela pensa na questão familiar, tipo, se eu denunciar ele, for preso, como que eu vou viver? Como que eu vou pegar os meus filhos e dar continuidade nessa questão familiar também? Ruim com ele, pior sem ele. É muito difícil, porque Uma frase conhecida, né, é diferente de um furto. Tive meu carro furtado, roubado, eu vou no distrito, olha, meu carro foi furtado, eu volto para casa. E vou esperar. E na violência doméstica? Você vai denunciar o marido e volta para casa? E como se nada tivesse acontecido? É isso que eu estou falando, é uma ruptura muito difícil. Primeiro, você ir denunciar. Segundo, como que você volta? Continua convivendo? Mas quando acontece isso, ele não tem que sair de casa? As medidas protetivas que foram inclusas na Lei Maria da Penha. Mas se você uma tira, ele vai delas ficar é mais isso. agressivo ainda, né? Tem muitas pessoas que Mas como a doutora acontece isso. mesmo colocou, tem a parte financeira. Não é toda mulher que é independente. Então, a maioria, são vários é problemas. dependente. A maioria. A maioria é E independente, tem também, são né, poucas. doutora, uma coisa que a gente não pode negar, que é a dependência emocional. É o lado cultural, é o lado do gênero que eu falei. A mulher, desde sempre, ela tem filho, então ela foi vista para ficar com as crianças, para cuidar da casa. Isso vem mudando. A gente vem tendo uma conscientização maior, mas nós ainda estamos na metade da estrada. Mas sabe que eu já lógico. vi um caso, quer dizer, lógico, graças a Deus um caso, mas que a família alertava o tempo inteiro, porque ela era vítima de violência doméstica todo o tempo, e a família alertava, ela falava assim, não, eu prefiro ser morta pelas mãos dele. Como de fato ela foi morta pelas mãos. Algo patológico da parte dela. A própria... Acha doentio. Não vou deixar, não quero, amo de paixão, e acabou sendo morta mesmo. Apesar de Isso toda é a amor, família... gente, isso não é amor, E a né? questão é tão cultural, assim, é uma questão tão de educação mesmo, igual a doutora colocou, porque eu observo até nas redes sociais, quando alguma mulher vai lá e relata que foi agredida pelo marido. Outras mulheres, o que mais me indigna, outras mulheres vão lá e falam assim, ah, mas você mereceu, você não sei... Casos de famosas mesmo, que tem vezes que expõem a vida lá e tal. Aí eu começo a ler os comentários por curiosidade e eu vejo alguns comentários que eu vou lá e olho, será que é mulher mesmo que falou isso? Não, não é possível. Como que ela fala isso? Parece que do motivo. falta a união também das mulheres, uma Mas é a visão de educação, estar no lugar, né? É a educação, que elas acabam... É a criação. Você foi criada... Que Não, a gente está criado com a cabeça machista, então. você- Exatamente, a cabeça é machista. Você pode perceber a imprensa, às vezes a justiça, às Verdade. vezes a polícia, é assim, ele matou porque estava enciumado, ele matou porque estava apaixonado, ele matou porque foi traído. Gente, isso é motivo para matar? Se todas as mulheres traídas Né? fossem Por que essa matar, não justificativa? sobrava homem. Nem até quase não sobrava nenhum, homem. não. Porque Não ia essa sobrar quase justificativa, ele estava enciumado e matou. Não precisaria nem falar, não estamos preocupados se ele estava enciumado ou não, não podia matar. Então, sempre que é dada essa notícia, sempre que isso vem já com uma forma de aliviar para amenizar o autor. para o lado dele. Exatamente. Tem embutido, casos, né? casos aí, né? Inconscientemente, O Pimenta lá, que matou Pois é. a jornalista. Qual Aquilo foi é a um punição absurdo. dele? Tá na rua, né? É um absurdo. Tá solto? Um absurdo. Por quê? Porque ele estava enciumado, ele estava bravo que ela rompeu o relacionamento. Mas por que não é feita a lei? Então, que Helena, tal a nessas gente horas, com votar pessoas direito? ricas, com Que pessoas tal, ricas? que tal a gente não votar Oportuno, direito, oportuno entendeu? momento. Que tal a gente colocar no Congresso gente que conheça a lei, que saiba o que faz, que não modifique o Código Penal para esse lixo que é hoje, entendeu?
Tem que radicalizar? Tem que radicalizar, sim. A Lei Maria da Penha é uma lei eleitoreira. Para mim, é lamentável essa Lei Maria da Penha. Mas o que eu acho que deveria ser a tipificação de outros tipos penais muito mais graves, tipo ameaça. Ameaçou uma mulher, meu filho, a tua pena é de 3 a 5 anos. Não, a pena é de 1 mês a 3, está tudo certo, entendeu? Então fica essa... Eu vou dizer palhaçada mesmo, porque eu acho uma palhaçada. E aí, agora, vem um Código de Processo Penal muito mais ridículo, em benefício também de todos os criminosos. E fora isso, e graças a Deus, foi feito um movimento muito legal. Eu estive até em Brasília, na semana retrasada, onde o estupro coletivo tinha uma pena agora de 1 a 3 anos. 1 a 3 anos. 3 anos? Quem Coletivo, aprovou? hein? Quem aprovou? A nossa Câmara. Quem está modificando essa situação é o Senado, depois que nós estivemos lá e pedimos para que, pelo amor de Deus, isso não ocorra. Mas é a falta de mulheres na política também, né? Porque Também ali acho. é um bando de só tem homem, praticamente quase tudo é homem, um país que 53% do eleitorado somos nós mulheres. A gente não vota, não coloca a mulher que tem a nossa cabeça, dá nisso. Interessante. E nesse Estupro recorte coletivo de 1 a 3 anos é brincadeira, né, gente? E nesse recorte da estatística do crime contra a mulher, a maior parte das mulheres são negras. Sim, também. Que é algo que também chama Também, atenção. também. Então, quando a gente fala que falta mulheres, de repente, na política, também falta mulheres negras. Sim, falta mulher em tudo pra mim. Porque, assim, quem mais sofre com a violência doméstica é a mulher negra. Tem alguém na linha para É o maior número. Alô? 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 Oi, com quem fala? Oi, Nani, é a Rosiane. Oi, Rose, você quer fazer uma pergunta, amada, ou quer dar sua opinião? Eu quero colocar algo que eu acho que é importante. Sim? Eu quero colocar algo que eu acho que é importante. Abaixa um pouquinho o som da TV, gata, e pode falar. Ok, Nani, eu abaixei já. Então, é assim, eu penso o seguinte, às vezes algumas mulheres podem não denunciar devido à dificuldade que elas encontram e, às vezes, encontrar uma delegacia que é especializada nesse assunto, às vezes a condição de horário, que às vezes não é colocado, não é tão divulgado, a gente às vezes não tem tanta informação a esse respeito. E outra coisa, graças a Deus eu não vivo esse tipo de situação, mas eu acho que de repente em cada delegacia comum houvesse uma delegada mulher para resolver esse tipo de problema, poderia ser algo importante no nosso país. Então, de repente, eu penso que esse tipo de sugestão poderia ser algo importante para nós, mulheres. Sim. É isso que eu gostaria de falar para vocês. Obrigada, querida, pela participação. Então, eu entendo a colocação dela perfeitamente, mas assim, a gente não precisa delegadas? de uma delegada mulher para resolver um crime. É um crime. É crime, gente, o delegado tem que parar com isso. mulher e o delegado homem têm as mesmas atribuições. E o delegado que está lá no plantão, que está lá na delegacia, que essa mulher chegou, tem que resolver esse caso da mesma forma. Do mesmo jeito. Né? Mas eu entendo, a gente se sente mais à vontade, mas... Na verdade, não precisa de uma delegada mulher e uma delegada homem. O delegado que está lá tem que resolver. Mas eu já ouvi de muitas mulheres falando que quando chegam, doutora, que chegam, o tratamento, às vezes, menospreza, pejorativo, Verdade. é porque é mulher. Então, elas se sentem agredidas por estar na delegacia. Parece que está fazendo alguma coisa errada. Entendi. Aí eu acho que vem essa questão que a doutora isso comentou. que eu digo. A quantidade é muito grande de crimes. Crimes igualmente importante, um não é mais importante que o outro. Quem é vítima, o seu crime sempre é mais importante. Seja o furto de um celular ou um homicídio, o meu é mais importante. Então, talvez, no meio de tudo isso, e talvez, como a gente tem essa questão de gênero, cultural, não seja dado esse atendimento adequado. E ela se sente mais confortável numa delegacia da mulher. Olha, eu defendo a Polícia Civil com unhas e dentes, né? Eu acho que quando há um bom delegado, o delegado mesmo para valer, ele vai pegar essa mulher, ele vai tirar o indivíduo da casa. Quando você pega um... Profissionais bons, exatamente, existem em todos os lugares. Em todos os lugares, né? Na linha para falar com vocês, viu? Alô? Oi. Com quem falo? É José Rodrigues. Bem-vindo. Você está falando de onde? É São Paulo aqui, Zona Central. Você quer dar a sua opinião ou quer fazer uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta, que eu estava ouvindo um comentário aí. Eu queria saber assim, quando a mulher é agredida, ela vai até a delegacia. E aí foi comentado aí que ela faz a denúncia e volta para casa, né?
Então, eu queria saber por que quando ela está na delegacia, faz a denúncia, por que não manda a viatura para pegar a pessoa que agrediu, né? Se essa pessoa não é presa, o que acontece? Ela denuncia e fica por isso mesmo só registrado, eles não vão lá e captura a pessoa não é presa. Isso. E aí? Então, posso responder? Pode. A pessoa poderá ser presa. Inclusive, a Lei Maria da Penha diz lá que há uma prisão de natureza preventiva. Acontece que os juízes soltam. E por que soltam? Porque o crime é de menor potencial ofensivo, vamos colocar assim. Se bem que não pode aplicar a lei de crime... Vou explicar melhor. A lei de crime de menor potencial ofensivo, que é a história de mandar a cesta básica. Ok, não pode. O processo tem que seguir até o final. Só que assim, é uma ameaça, então coloca na rua. É um... Mata na rua, gente. Então, é uma... Mata na rua. É uma ameaça, é uma agressão, é uma lesão leve. É uma lesão leve. Então não vamos deixar preso o indivíduo porque é uma lesão leve. Eu conheço uma juíza em São Paulo que prende e deixa preso para cumprir a pena inteira e depois faz audiência de instrução, que é para soltar depois de cumprida a pena. Razoável, porque ninguém vai preso. Porque o regime aqui é aberto para se cumprir uma pena facilita de prisão. tudo, né, gente? Lógico. Fazer assim, nós vamos só para o intervalo comercial, maravilhosa, e a gente volta já já, viu? Se você quiser dar a sua opinião, fazer uma pergunta, não precisa se identificar, não. Você que é mulher que está sofrendo aí agressão física, verbal, qualquer coisa emocional, pode mandar sua pergunta para o Levi no 953970461. Não precisa colocar seu nome, não, tá? Ou também pode ligar e participar. A gente volta já.